Apesar dos dados péssimos da economia americana, com uma queda de 0,3% do PIB, a menor confiança do mercado americano desde a pandemia e resultados preocupantes em empresas como GM e McDonald's, além de a Associação de Lojistas falando que até o Natal pode estar em risco, nós temos o governo Trump falando que está tudo saindo fantasticamente bem e que, aliás, não há risco de recessão nos Estados Unidos. Será que ele está certo? Falar um pouquinho também, galera, sobre o recrudescimento das relações entre Irã e Estados Unidos, que podem dar um sinal preocupante para uma possível estabilidade no Oriente Médio, enquanto nós temos também uma ameaça que o Zelensky faz, já que ele rejeita a proposta de cessar-fogo do Putin, que iria do dia 8 até o dia 10, e fala que não pode garantir a segurança da Rússia em meio às comemorações do dia 9 de maio, conhecido pelos russos como o Dia da Vitória. Vale lembrar que existem líderes importantes que estarão ali, como por exemplo Xi Jinping, Aliyev e até mesmo o Lula. Há um risco então para esses chefes de Estado? Forbes, para finalizar, fala também sobre, nesse ritmo atual da guerra Rússia e Ucrânia, quanto tempo demoraria para a Rússia vencer os ucranianos no campo de batalha. Eu falo para vocês que assim é surpreendente o resultado. Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal e te dá a possibilidade, na sua primeira compra de dólares, ganhar até $20 de cashback. Então, algo que até você já deveria ter feito se você quer diversificar um pouco suas posições e comprar uma moeda forte, você pode fazer e ganhar $20, ganhar mais de R$100 só para fazer a abertura e comprar os dólares com uma das melhores taxas do mercado, só comparar com as casas de câmbio convencional. Além disso, com a Nomad, você pode também usar em mais de 180 países. Você não precisa ficar se preocupando em viagens internacionais. Ah, vou comprar tal moeda, comprar tal moeda. A Nomad, galera, já garante tudo e tem a possibilidade também de realizar investimentos variados, sem taxa de corretagem, sem taxa de abertura, sem taxa de manutenção e ainda ter acesso ao Nomad Explorer, que é, na minha concepção, o melhor cartão de crédito, porque você vai pagando ali contas aqui, galera, do Brasilzão mesmo, né? Conta de luz, conta de água e tal. Você vai acumulando pontos que não expiram, você vai ganhando cashback dolarizado para já ir montando suas posições e ainda tem acesso a vários benefícios, como o Nomad Lounge e várias outras questões que o cartão Visa e o cartão Nomad te oferecem. Então, caso queira, galera, que QR Code aqui na tela para vocês, ou link na descrição, cupom Ricardo20. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei para vocês na introdução, nós tivemos, e a gente até fez uma análise essa semana sobre o fato, né? Alguns dados preocupantes para a economia americana. Os Estados Unidos tinham uma expectativa de aumento de 0,3% do PIB no primeiro trimestre e o resultado veio bastante abaixo das expectativas, porque teve uma queda de 0,3% do PIB, ou seja, uma diferença de 0,6%, né? E isso coloca o mundo, existem casas, né, de análise de risco e tal, que colocam que já existe hoje uma chance de recessão nos Estados Unidos acima de 60% ou 70%. O Trump, ele foi enfático, garantiu que não existe, vamos analisar isso aqui daqui a pouquinho, né? Mas alguns dados, eles são preocupantes, porque quando você pega esse resultado péssimo do PIB, a maior responsabilidade está acerca das importações dos Estados Unidos. Sim, estamos meio a uma guerra comercial, uma guerra tarifária, e vários comerciantes, lojistas, preferiram importar uma série de produtos antes que as tarifas de fato fossem impostas contra a China, contra a União Europeia, enfim, contra parceiros comerciais. Então, se a ideia do Trump era melhorar a balança comercial, pelo menos por enquanto, claro, né? As suas medidas não deram muito certo. Outros fatores importantes. A gente tem, por exemplo, uma queda de confiança do mercado americano. E como eu trago para vocês, a sociedade americana ela é extremamente consumista, baseada muito no crédito, sendo que o Federal Reserve coloca que as políticas do Trump estão gerando inflação e então ele não pode baixar os juros. O Trump mais uma vez reforçou que é necessário baixar os juros para incentivar o consumo americano. Só que o Fed tem o medo, né, que essa possível queda dos juros para acelerar a economia poderia acelerar também a inflação nos Estados Unidos. Então fica ali o Fed, né, o Jerome Powell, meio que contra a parede, pesando ali na balança, se vale a pena colocar um risco de inflação para os Estados Unidos em troca de uma aceleração econômica, que de fato é o que o Trump quer. Mas hoje é uma queda de confiança no mercado que está nas menores taxas, cara, desde a época da pandemia. Claro que na pandemia a confiança era mínima, né, porque, risco de recessão, desemprego, departamentos, lojas, comércios, serviços, indústria, tudo fechado. Claro que a confiança era zero, né?
Pois bem, pessoal, o risco, a confiança do mercado americano está em níveis similares ao que estava na época da pandemia. E isso já vem começando a afetar. Por exemplo, o próprio McDonald's teve um resultado abaixo das expectativas. Claro que não dá para colocar só a culpa no Trump, né? Mas também em relação ao mercado americano, também podemos colocar essa responsabilidade na queda de confiança. E a GM. A GM, por exemplo, que tinha um lucro projetado na casa de 15 bilhões de dólares, recuou esse lucro na casa de 10 bi, ou seja, tem uma previsão de não prejuízo, né? Mas um lucro menor na casa de 5 bilhões, justamente por conta dessa guerra tarifária. Tanto porque os insumos que a GM vai comprar, montadora americana, super importante, vão ficar mais caros, claro, e porque também pode ter menos acesso a mercados onde a GM poderia vender os seus automóveis. Então, uma guerra comercial, como eu sempre falo, faz mal para todos os lados. Quando a gente pega a aprovação do governo Trump, está em 39%, sendo que nas últimas pesquisas, 73% dos entrevistados consideraram que a economia americana não está indo para um caminho legal, entende? Ou seja, é fato, há uma falta de confiança, isso está impactando na popularidade do Trump e algumas medidas devem ser tomadas. A gente tem notícias que a China já falou, os americanos falaram, que as políticas de negociações começaram, mas, vamos ver se de fato elas vão trazer resultados. O Trump fez um pronunciamento acalmando, claro, a população e deixou claro, que está só num período de transição, não existe um risco de recessão, é uma questão conjuntural, uma questão momentânea e que os americanos estão saindo fantasticamente bem. Só que, por exemplo, nós tivemos uma informação importante, que até eu vou chamar a China de Grinch, porque vai roubar o Natal dos americanos. Em que sentido? Cara, é sério, Poxa, você pega a Associação de Lojistas de Brinquedo nos Estados Unidos, alegam que hoje 81% das empresas já atrasaram seus pedidos. 64% já tiveram até pedidos cancelados. Ah, professor, mas o Natal está longe. Pois estima-se que para essa associação, você faz ali os pedidos, a provisão para conseguir vender os seus produtos com 4 a 6 meses de antecedência. A gente está em maio já? Pô, galera, daqui a pouquinho vai faltar 6 meses já para o Natal, entende? Então, nesse momento, já é hora de fazer a provisão, os cálculos, enfim, para fazer os pedidos. O Trump até chegou a falar, talvez esse Natal as pessoas não possam ter 30 bonecos, vão ter que se contentar somente com 2, porque os bonecos vão ficar mais caros. Ah, mas tá certo, Pô, 2 dá pra brincar. Cara, não é isso que ele tá falando, entendam, Poxa, se as pessoas compravam 30 e agora compram 2, você entende que o dinheiro tá ficando mais guardado? Tá ficando menos em circulação, pagando menos impostos, gerando menos empregos, fazendo com que a economia se movimente menos. Então, essa é a preocupação dos Estados Unidos. O Trump tenta garantir que está tudo bem, mas eu particularmente acho que a pressão vai começar a aumentar bastante se algum tipo de negociação das tarifas não começar a ser colocada em prática em um futuro próximo. Enquanto isso, garantimos também um cancelamento da reunião que teria hoje em Roma entre Irã e Estados Unidos. 2 países que estão tentando renegociar um novo acordo nuclear, aquele mesmo que foi assinado em 2015 e que agora está vencendo em outubro desse ano. Mas desde que o Trump saiu em 2018, é um acordo que na prática já não tem mais nenhum tipo de serventia, porque o Irã ele voltou a enriquecer o urânio acima do permitido. O Irã alega que é só para fins pacíficos e nós tivemos nessa sexta-feira uma reunião entre algumas lideranças europeias e também lideranças iranianas. O Parrot, que é o ministro das Relações Exteriores da França, deixou bem claro que há um risco hoje do Irã estar sim desenvolvendo as suas próprias armas nucleares. E o Irã ele ficou pé da vida com isso, porque coloca que isso é uma narrativa do mundo ocidental para tentar bloquear e sancionar os iranianos. Segundo o Irã, todo o programa de enriquecimento de urânio que eles têm, e isso já foi comprovado pela China, pela Rússia, que, claro, são países interessados em auxiliar o Irã, A gente não tem bobo na geopolítica, claro, Mas alegam que são programas que, o programa nuclear ele é só para fins pacíficos. E, aliás, a própria AIA, que é a agência da ONU, quando o Irã ainda respeitava o acordo porque os americanos não tinham saído desse tratado, também alegava que o Irã só tinha ali enriquecimento de urânio para fins pacíficos, fins medicinais e também fins energéticos. O Irã considera isso como um absurdo e vai lembrar, que o Trump colocou que a partir de ontem, os países que negociassem petróleo com o Irã estariam sob suspeita, sobre a possível punição de sanções secundárias. O que é isso? Além dos Estados Unidos punir o Irã, ele também puniria os países que negociam petróleo com o Irã. Então, sei lá, se a Argélia, A Argélia é um bom exemplo, mas enfim, qualquer país aí, a França, comprar petróleo do Irã, a França também não poderia ter acesso ao mercado americano. Na prática, mesmo que apoie a pauta iraniana, você vai querer ter acesso ao mercado americano, claro, e não acesso ao mercado
aliás, americano, né? E não acesso ao mercado iraniano. Ou seja, é sim motivo de grande preocupação para o Irã. Enquanto isso, galera, tivemos também notícias importantes sobre uma volta da ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia. E ela vem voltando agora que Trump e Zelensky aparentemente estão se reaproximando. A gente primeiro teve uma venda de 50 milhões de dólares em munição para a Ucrânia. Claro que é um valor pequenininho, mas já é uma ajuda, coisa que o Trump não fazia desde que entrou no governo americano. E anunciou agora mais uma venda de 310 milhões de dólares em equipamentos de caças F-16. Claro que para os Estados Unidos não é doação, é venda. Professor, e como que esse dinheiro, né? Como que esses equipamentos eles vão ser pagos? Existem duas propostas aqui. Primeiro, com empréstimos europeus. Hoje a Europa está disposta a realizar empréstimos não é doação, empréstimos para a Ucrânia, mas tendo como garantia os ativos russos congelados. Porque lembrando, a Rússia fala que isso é um roubo, né? Ou até mesmo o juro dos ativos russos congelados. Outra questão é que vale lembrar que houve assinatura de uma proposta, o Tratado de Terras Raras. Há um fundo, e esse fundo, por mais que a Ucrânia, tenha conseguido o privilégio de não ter que arcar com a dívida que foi contraída no governo Biden, ou seja, esquece, foi doação, beleza, sem problemas, tudo que for investimento, gasto, cessão de equipamentos, armas, enfim, para a Ucrânia agora, tá vindo na forma de vendas. E o Zelensky concordou com isso. Ou seja, ou será por empréstimos europeus, ou até mesmo com esse fundo que vai ser utilizado com as terras raras ucranianas. Ou seja, a Ucrânia utilizando seus minerais para conseguir pagar o crédito, né, o financiamento aí feito pelos Estados Unidos. Estima-se, tá? Estimativa da Casa Branca, do Pentágono, que esse ano a Ucrânia tenha acesso a cerca de 50 bilhões de dólares que podem ser trocados pelos investimentos em terras raras ou com dívida que a Ucrânia vai ter que pagar, também vendendo aí os seus minerais. Outro dado, galera, bem relevante, porque assim, eu sempre venho trazendo para vocês, né, olha, como que tá a situação no campo de batalha hoje? Praticamente paralisada. Eu só não falo que está paralisada porque, assim, pouco a pouco a Rússia, ela vem conquistando alguns vilarejos, mas entendem que o ritmo de avanço, eu diria que ele é na questão de metros, não na questão de quilômetros, né? É uma guerra muito desgastante, que tem uma baixa de militares muito grande, tanto na Ucrânia como na Rússia, mas a Rússia está vencendo. É fato, ela está avançando no campo, dentro ali do território ucraniano. E aí, a Forbes, que claro, é uma mídia pró-ocidente, né, tem que levar isso em consideração, quis meio que derrubar essa questão, essa narrativa, vamos colocar, que os russos estão vencendo, e falou, então beleza, né? Então a Rússia está avançando no campo de batalha? Vamos fazer os cálculos aqui? Se for mantido o atual ritmo de avanço dos russos no território ucraniano, quanto tempo demoraria para a Rússia dominar a Ucrânia? E segundo os cálculos da Forbes, a gente está falando, pessoal, que só em 2256, ou seja, teriam mais 230 aí, mais ou menos, né? 230 anos de guerra, e com uma baixa aproximada de 100 milhões de militares. Ou seja, né, impraticável. O que a Forbes quis dizer é que, na prática, não, a Rússia não está vencendo e é uma guerra que está paralisada e que isso é uma tentativa dos russos de fortalecer o seu ponto de vista. Eu, particularmente, cara, discordo um pouco da Forbes, porque, claro, né, ele está contabilizando como está sendo o avanço hoje e um momento em que a guerra está mais paradona mesmo, é natural. Mas, caso a Rússia tivesse realmente o objetivo, não acho que tenha, pelo menos não nesse momento, de dominar Kiev, chegar até posições ali de Lviv, né, próximo da Polônia, enfim, claro que o ritmo de avanço poderia ser muito maior, porque seriam empregados mais equipamentos militares, mais soldados, despendendo mais recursos para dominar ali e invadir a Ucrânia, né? Mas, então, na minha concepção, não foi numa ética intelectual muito grande da Forbes, não. Porque eles sabem, claro, que caso tivesse a intenção dos russos de dominar a Ucrânia, o ritmo não seria o mesmo como está sendo de agora. Você concorda, galera, com os cálculos da Forbes? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, vai lembrar que a Rússia, ela fez uma proposta de cessar-fogo, hein? Uma proposta de cessar-fogo que vai do dia 8 até o dia 9, 3 dias, que o Putin alegou que era somente por questões humanitárias, mas sabemos que no dia 9 de maio, os russos comemoram o Dia da Vitória dos soviéticos sobre os alemães na Segunda Guerra Mundial, sendo que esse ano comemoram-se 80 anos. Então vai ser dada uma grande festa, até porque isso também é um reforço do soft power e do hard power russo, em meio a uma guerra, um conflito com a Ucrânia e com a própria OTAN de maneira indireta, né, uma guerra híbrida, claro. Então, fazer um grande evento, uma grande festa, já seria importante. E claro que
tendo a possibilidade da Ucrânia atacar a Rússia, isso colocará em risco a própria festividade, sendo que várias lideranças foram convocadas. O Robert Fico, por exemplo, o Vučić da Sérvia, o Lula, por exemplo, do Brasil, o Xi Jinping da China, o Aliyev, por exemplo, do Azerbaijão. Entende? Uma série de lideranças já confirmaram a sua presença, ou teriam confirmado a sua presença, na festividade do Dia da Vitória. E aí o Zelensky ele foi bem explícito. Não posso garantir a segurança de quem for na festividade. Ele alega que jogar o jogo para que o Putin tenha a impressão de estar rompendo o isolamento, tornando o ambiente confortável e seguro para que todos os líderes venham à Praça Vermelha, isso não vai acontecer. Ninguém vai ajudar o Putin com isso. Então ele alega, galera, que ele não vai respeitar esse cessar-fogo de 3 dias, porque seria só uma tentativa do Putin mostrar para a comunidade internacional que ele tem apoio e é uma coisa que não está pensando pela paz, está pensando em benefício somente dos russos. Então ele garante que ele não vai garantir a segurança dos líderes que se comprometerem a ir na Praça Vermelha participar das festividades ali do dia 9 de maio. Como eu falei para vocês, a gente tem o Xi Jinping, o presidente da China, e o Brasil, né, o Lula, que vão estar nessa festividade. Ele fala que não vai garantir a segurança. Claro que a Rússia fala que caso a Ucrânia não aceite um cessar-fogo, a Rússia também responderia agredindo os ucranianos. Até fez um ataque hoje, né, não relacionado a isso, claro, mas continua fazendo ataques. Também penso que, com certeza, 2 motivos, né? Primeiro que a Rússia vai montar um mega esquema de segurança para que os chefes de Estado estejam, de fato, protegidos. E não acho que o Zelensky seria tonto, desculpa aqui o palavreado, né? Mas tonto, de fazer um ataque contra, sei lá, a China, né? Contra o chefe de Estado da China, porque, óbvio, que isso geraria retaliações e até mesmo perda de apoio dos seus aliados europeus, dos Estados Unidos, e aí, com certeza, uma retaliação, talvez conjunta dos chineses, russos, tal, porque não está respeitando a presença de uma série de chefes de Estado. Mesmo assim, nós tivemos, por exemplo, já o Vučić, que é o presidente da Sérvia, e o Robert Fico, da Eslováquia, alegando alguns problemas de saúde e aparentemente não participarão mais das festividades. Lula, Xi Jinping, Aliyev e outras lideranças aparentemente continuam confirmadas. Será, galera, que o Zelensky vai fazer algum tipo de ataque em meio às comemorações da Rússia para tentar manchar a imagem da Rússia, mas também podendo comprometer a sua própria existência, já que algum tipo de retaliação aconteceria em caso de um atentado ucraniano? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.